Minha esposa afastou o rosto quando eu tentei dar um beijo nela na festa de comemoração da empresa. Na frente de todo mundo. Ela virou a cara, deu uma risadinha nervosa e disse: "Para, Fernando, a gente tá no trabalho." Mas o gerente de vendas, aquele tal de Gustavo, beijou ela no rosto 2 minutos depois e ela não afastou. Sorriu. Eu fiquei ali parado, segurando um copo de refrigerante morno, sentindo meu estômago revirar. Naquela noite, no caminho de volta para casa, ela dormiu no carro, ou fingiu que dormiu. E eu dirigi em silêncio, porque naquele momento eu já sabia que alguma coisa estava muito, muito errada. Se você também não aceita ser humilhado na frente dos outros e depois ouvir que é só impressão sua, já deixa o like aqui para fortalecer nossa comunidade de homens que exigem respeito. Meu nome é Fernando, tenho 37 anos e trabalho como motorista de caminhão. Faço rotas São Paulo-Paraná. Ganho por viagem, tiro uns 7.200 reais por mês quando o serviço tá bom. Não é luxo, mas dá para viver. Pago aluguel de 1.400 reais num apartamento de 2 quartos em Guarulhos, mantenho as contas em dia e ainda sobra uns 800 reais, os 900 reais que eu junto para emergência. Todo domingo de manhã, antes de sair para a rota da semana, eu acordava cedo e fazia um café reforçado para minha esposa, a Renata. Pão na chapa, queijo, presunto, ovo mexido. Deixava tudo arrumadinho na mesa. Ela trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. E eu sabia que a semana dela era corrida. Queria que ela começasse o dia sabendo que tinha alguém que se importava. Era um gesto pequeno, mas eu fazia questão. Porque é nos detalhes que a gente mostra amor de verdade. A Renata tem 34 anos. A gente se conheceu faz 8 anos num churrasco de amigos em comum. Ela era engraçada, comunicativa, sempre rodeada de gente. Eu era mais na minha, quieto, mas ela gostou dessa diferença. Dizia que eu era o equilíbrio dela. Casamos faz 5 anos. No começo foi bom. Ela me esperava chegar das viagens, me recebia com abraço, perguntava como tinha sido a estrada. Eu sentia que era bem-vindo. Mas há uns 6 meses as coisas começaram a mudar. Renata entrou numa equipe nova na empresa. Um projeto de expansão, sei lá o quê. Ela ficou empolgada. Começou a falar de reuniões, metas, eventos corporativos. Eu ficava feliz por ela. Ficava mesmo. Mas junto com essa empolgação veio uma distância que eu não conseguia entender. Ela parou de me esperar acordada quando eu voltava de viagem. Dizia que estava cansada, que precisava dormir cedo. Tudo bem, eu entendia. O trabalho dela era puxado, mas tinha algo no jeito que ela falava comigo. Como se eu fosse uma obrigação, como se minha presença fosse um peso. Um dia, voltei de viagem numa quarta-feira à noite. Cheguei em casa com aquela vontade de abraçar, de conversar, de estar junto. Ela estava no sofá mexendo no celular. Nem levantou quando eu entrei. "Oi, amor, cheguei." "Oi." Só isso. Nem olhou para mim. Fui tomar banho. Quando voltei, ela ainda estava grudada no celular, digitando rápido, sorrindo para a tela. Sentei do lado dela. "Quem é?" "Grupo do trabalho." "Tá rolando alguma coisa engraçada?" "Ah, é só umas piadas internas. Você não ia entender." Senti uma pontada. Você não ia entender. Como se eu fosse burro demais para acompanhar a vida dela. Mas eu deixei passar. Mas isso era só o começo. 2 semanas depois, ela me avisou que ia ter uma festa na empresa. Comemoração de resultados do trimestre. Churrasco, bebida, música. Ela estava animada. Comprou roupa nova, fez unha, cabelo. Eu estranhei tanto cuidado para uma festa de trabalho, mas não falei nada. Pensei que ela só estava se sentindo bem, se valorizando. E isso era bom, não era? No dia da festa, ela arrumou tudo e ficou linda. Vestido azul marinho, batom vermelho, salto. Eu estava de calça jeans e camisa social branca. Nada demais. Eu não era de me arrumar muito, mas estava apresentável. Chegamos no clube onde era o evento. Tinha um monte de gente, churrasco na brasa, cerveja, som alto. Renata entrou na frente, eu atrás. Ela foi cumprimentando todo mundo, animada, sorrindo. Eu ia atrás, meio perdido, não conhecia ninguém ali. Aí ela me apresentou para algumas pessoas, colegas de setor de outros departamentos. Todo mundo educado, mas superficial. Eu percebi que ela não me apresentava como meu marido.
Ela só dizia, esse é o Fernando, e passava para o próximo, como se eu fosse um acessório, um conhecido qualquer. Eu tentei não ligar, mas doeu. A gente foi até a mesa do churrasco, pegou comida. Eu peguei um refrigerante, ela pegou uma cerveja. Sentamos numa mesa com mais umas 4 pessoas. Ela conversava animada com todo mundo, eu só ouvia. Parecia que eu não fazia parte daquele mundo. Até que chegou o tal do Gustavo. Alto, cabelo gel, camisa social azul clara sem gravata, relógio caro no pulso, sorriso branco demais. Ele veio até nossa mesa, cumprimentou todo mundo, deu um sorriso largo quando viu a Renata. Renatinha, finalmente consegui te achar nessa multidão. Renatinha. Ele chamou minha esposa de Renatinha. Ela sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi aquele sorriso de quem gosta de ser notado. Oi, Gustavo, esse é o Fernando, meu marido. Ele olhou para mim como se tivesse acabado de perceber que eu existia. E aí, Fernando? Beleza? Beleza. Aperto de mão fraco. Ele nem me olhou direito. Já voltou a atenção para Renata. Renata, você viu o resultado final da campanha? Batemos a meta em 140%. Foi incrível. Eu sei. Eu estava louca quando saiu o número. Eles começaram a conversar sobre trabalho, números, clientes, estratégias. Eu fiquei ali invisível. Tentei entrar na conversa uma vez, fiz um comentário sobre logística de entrega, já que eu trabalhava com isso. O Gustavo deu uma risadinha condescendente e voltou a falar com a Renata. Eu me senti pequeno. Depois de uns 20 minutos de papo, ele foi embora. Mas antes, beijou a Renata no rosto. Demorado. Ela sorriu. Não afastou. Não pareceu incomodada. Eu fingi que não vi. O que veio depois foi ainda pior. A festa foi esquentando. Mais cerveja, mais gente, mais música. Renata estava solta, rindo alto, dançando com os colegas. Eu fiquei na mesa, observando. Não sou de dançar, nunca fui. Mas eu queria estar perto dela. Queria que ela me incluísse. Às 9 da noite, me levantei e fui até ela. Estava perto do som, conversando com um grupo. Cheguei por trás, coloquei a mão no ombro dela. Amor, vamos dançar? Ela virou e por um segundo vi um flash de irritação no rosto dela. Ah, Fernando, eu tô conversando aqui. Só uma música. Ela suspirou, mas veio. A gente foi até o meio do salão, música mais lenta tocando. Eu coloquei a mão na cintura dela e puxei ela para perto. Ela ficou meio rígida. Não relaxou no abraço. Não encostou a cabeça no meu ombro como fazia antes. Eu olhei para ela e sorri. Tentei aliviar. Me inclinei para dar um beijo nela, um beijo simples, um gesto de carinho. Ela afastou o rosto, virou a cara, deu uma risadinha nervosa e disse em voz alta: Para, Fernando, a gente está no trabalho. Algumas pessoas ao redor olharam. Eu senti meu rosto esquentar. Vergonha, humilhação. Minha própria esposa tinha acabado de me rejeitar na frente de todo mundo. Soltei ela. Dei um passo para trás. Desculpa. Ah, não fica assim. É que é estranho, sabe? Demonstração de afeto no ambiente de trabalho. Eu não respondi. Voltei para a mesa. Sentei sozinho. Bebi meu refrigerante que já estava quente. E fiquei ali, olhando ela voltar para o grupo dela. Voltar a rir. Voltar a ser a Renata animada que todo mundo adorava. Menos eu. 5 minutos depois, o Gustavo voltou. Ele chegou perto dela. Fez algum comentário engraçado. Ela riu. E ele beijou ela no rosto de novo. Demorado. A mão dele no ombro dela. Ela não afastou. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Fiquei mais 1 hora ali. Invisível. Ela nem percebeu. Às 11 da noite, ela veio até mim e disse que estava na hora de ir embora. Eu levantei sem falar nada. A gente foi para o carro. No caminho, ela colocou o fone de ouvido e fechou os olhos. Dormiu. Ou fingiu que dormiu. Eu dirigi os 40 minutos até Guarulhos em silêncio total. A cada sinal vermelho, eu olhava para ela e pensava, quem é essa mulher do meu lado? Porque a Renata que eu conheci nunca faria isso. Quando chegamos em casa, ela foi direto para o quarto, tirou a roupa, colocou o pijama e deitou de costas para mim. Eu fiquei na sala mais 1 hora. Não conseguia dormir. Não conseguia parar de pensar. Eu queria saber o que você faria no meu lugar.
Teria confrontado ela ali mesmo na festa ou esperado? Me conta aí nos comentários. No dia seguinte saí para uma viagem de 5 dias. Rota São Paulo, Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu. Eu precisava trabalhar, precisava do dinheiro, mas também precisava de distância, precisava pensar. Durante a viagem tentei ligar para Renata algumas vezes. Ela não atendia. Mandava mensagem. Tô ocupada. Te ligo depois. Mas nunca ligava. Isso nunca tinha acontecido antes. Mesmo nos piores momentos, ela sempre atendia minhas ligações. Eu comecei a juntar os sinais. A rejeição na festa, a distância em casa, os sorrisos que ela não dava mais para mim, mas dava para todo mundo no trabalho. O nome do Gustavo aparecendo toda hora nas conversas dela. Voltei de viagem numa sexta-feira à noite. Cheguei em casa às 10. Renata estava no sofá assistindo Netflix. Nem levantou quando eu entrei. Oi, amor. Oi? Fui até ela, sentei do lado. Ela afastou um pouco. Não muito. Só o suficiente para deixar claro que não queria contato. Renata, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a gente. Sobre o que está acontecendo. Ela suspirou, pausou a série. O que está acontecendo, Fernando? Você está distante. Você não fala mais comigo. Você me rejeitou na frente de todo mundo naquela festa. Eu já te expliquei. Era ambiente de trabalho. Não era hora para isso. Mas o Gustavo te beijou no rosto e você não reclamou. Ela me olhou com raiva, raiva de verdade. Você tá de brincadeira? Você tá com ciúme do Gustavo? Não é ciúme, Renata. É respeito. Você me afastou quando eu tentei te beijar, mas deixou outro homem te tocar. Ele é meu colega de trabalho, Fernando. Um beijo no rosto é educação. E um beijo no seu marido é o quê? Ela levantou irritada. Você tá sendo ridículo. Você tá sendo possessivo. Eu não aguento mais isso. Eu não tô sendo possessivo. Eu só quero entender por que você tá me tratando como se eu fosse um estranho. Porque você não me entende. Você não faz parte do meu mundo. Você não sabe o que é trabalhar num ambiente competitivo, ter que impressionar gente, ter que se destacar. Senti aquilo como um tapa. Eu não faço parte do seu mundo? Não, Fernando, você não faz. Você dirige caminhão. Você passa a semana inteira fora. Você não sabe o que é ter pressão, ter que entregar resultado, ter que lidar com gente importante. Ela tinha acabado de dizer que meu trabalho não importava, que eu não importava. Fiquei em silêncio. Não porque eu não tinha resposta, mas porque qualquer coisa que eu dissesse ia virar mais munição contra mim. Ela voltou para o sofá, deu play na série de novo. Eu fui para o quarto. Deitei. Fiquei olhando para o teto. E foi aí que tudo desmoronou. Na segunda-feira seguinte eu não tinha viagem marcada. Folga rara. Decidi usar esse tempo para organizar a cabeça. Liguei para o meu irmão mais velho, o Marcelo. Ele mora em Santo André, é policial militar há 15 anos. Sempre foi o cara que eu procurava quando precisava de conselho. Contei tudo para ele. A festa, a rejeição, o Gustavo, a distância da Renata. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou: Fernando, você sabe o que está acontecendo, né? Não, eu não sei. Ela está te trocando. Pode não ser fisicamente ainda, mas emocionalmente ela já está com outro. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Você tem certeza? Eu já vi isso acontecer com vários colegas. A mulher começa a se afastar, começa a menosprezar o cara, começa a criar distância. É porque ela já está investindo em outra pessoa. Você precisa de provas, mano. Porque do jeito que tá, se você confrontar ela, ela vai te fazer de louco. Ele estava certo. Eu não podia só acusar. Precisava saber a verdade. Como eu consigo provas? Você tem acesso ao celular dela? Não. Ela sempre deixa com senha. Tenta descobrir a senha. Vê as mensagens, os aplicativos, mas faz isso com cuidado. Se ela perceber, ela apaga tudo e você fica sem nada. Desliguei o telefone. Pensei naquilo o dia inteiro. Naquela noite, Renata chegou do trabalho quase 10 da noite. Disse que tinha ficado numa reunião de última hora. Tomou banho, jantou um iogurte e foi dormir. Eu esperei ela dormir. 00:30. Peguei o celular dela na mesinha de cabeceira. Tela com senha. Tentei a data de nascimento dela. Errado.
Tentei a nossa data de casamento. Errado. Tentei o número da sorte dela. Errado. 2 tentativas restantes antes de bloquear. Tentei 1234. Nada. Última tentativa. Meu coração acelerado. Tentei o nome do Gustavo em números. Gustavo. 487808661. Desbloqueou. Senti o estômago revirar. Abri o WhatsApp dela. Rolei as conversas. Grupos de trabalho, família, amigas. Tudo normal, até que vi uma conversa no topo que não tinha nome. Só um emoji de coração preto. Abri. Mas o pior ainda estava por vir. A conversa era com ele, com o Gustavo. E não era só trabalho. Mensagens de bom dia. Mensagens de boa noite, fotos. Ela mandando foto dela arrumada. Ele respondendo linda demais. Ela mandando saudade. Ele respondendo também tô com saudade. Eu rolei mais pra cima. Semanas de conversa. Meses. Uma mensagem dele. Quando você vai ter coragem de terminar com ele? Resposta dela. Eu preciso de tempo. Não é fácil, mas eu prometo que vou. Outra mensagem dele. Eu te amo, Renatinha. E eu quero você aqui comigo. De verdade. Resposta dela. Eu também te amo. Mas precisa ser no tempo certo. Senti as mãos tremendo. Fechei o celular. Coloquei de volta na mesinha. Levantei. Fui até a sala. Sentei no sofá no escuro. Chorei. Não porque eu era fraco, mas porque dói. Porque você pode ser homem, pode trabalhar duro, pode fazer tudo certo, e ainda assim ser descartado como se não valesse nada. Eu não dormi naquela noite. De manhã, Renata acordou, tomou café e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei em casa. Não tinha cabeça para nada. Liguei pro Marcelo de novo. Achei, mano, mensagens. Ela e o Gustavo. Tem coisa acontecendo faz meses. Você tirou print? Não. Eu fiquei em choque, não pensei nisso. Então hoje à noite, quando ela dormir, você vai voltar lá e tirar foto de tudo. Usa outro celular. Tira foto da tela. Não envia por WhatsApp, não salva na nuvem. Só guarda no seu celular num lugar escondido. Pra quê? Porque você vai precisar disso quando entrar com o divórcio. E vai precisar quando confrontar ela. Porque ela vai negar. Ela vai dizer que você está inventando. Mas com print ela não tem como fugir. Ele estava certo. Naquela noite esperei Renata dormir. Peguei o celular dela de novo. Senha do Gustavo. Desbloqueou. Abri a conversa. Tirei foto de tudo. 20, 30 mensagens. Prints de declarações, de planos, de encontros que eles marcavam enquanto eu estava na estrada. Uma mensagem em especial me arrasou. Gustavo. Aquela festa foi incrível. Ver você ali, linda, sorrindo. E ele do lado, nem percebendo que você já não é mais dele. Renata. Eu sei, foi libertador. Libertador. Ela se sentiu livre me humilhando. Salvei tudo. Devolvi o celular dela. Voltei pro sofá. Dessa vez não chorei. Dessa vez eu só senti raiva e clareza. No dia seguinte procurei um advogado. Dr. Paulo, escritório perto do Fórum de Guarulhos. Levei os prints. Contei tudo. Ele olhou tudo e falou. Fernando, isso é adultério comprovado. Você tem base para divórcio litigioso com pedido de dano moral. E dependendo dos bens que vocês têm juntos, dá para resolver rápido. A gente não tem quase nada. Aluguel, móveis básicos. Ela tem um carro financiado no nome dela. Eu tenho uma moto quitada. Então é simples. Separação total de bens e segue o jogo. Quanto você quer de dano moral? Eu quero que ela reconheça o que fez. Quero que ela assuma. Então vamos entrar com ação pedindo R$ 20.000 de dano moral. Provavelmente o juiz reduz para uns R$ 8.000, R$ 10.000. Mas o importante é o simbolismo. Fechei com ele. Paguei R$ 3.200 de entrada. Usei parte da reserva que eu tinha guardado. 2 dias depois, Renata foi notificada. Processo de divórcio litigioso por adultério, com pedido de indenização por dano moral. Ela me ligou descontrolada. Fernando, você enlouqueceu? Divórcio? Dano moral? Eu vi as mensagens, Renata, eu sei de tudo. Silêncio. Você mexeu no meu celular. Você colocou a senha como o nome dele, Renata.
O nome do cara que você tá traindo nosso casamento. Eu não tô traindo ninguém, a gente só conversa. Conversa? Eu te amo, quando você vai terminar com ele? Foi libertador te ver na festa? Isso é só conversa? Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pego. Fernando, você não entende. Eu me sinto sufocada nesse casamento. Eu preciso de mais. Eu preciso de alguém que me veja. Eu sempre te vi, Renata. Eu acordava cedo todo domingo para fazer café para você. Eu te respeitava. Eu te amava. E você me humilhou na frente de todo mundo para proteger ele. Não foi assim. Foi exatamente assim. E agora, você vai ter que explicar isso para o juiz. Desliguei. 3 meses depois, a sentença saiu. Divórcio concedido. Separação total de bens. Renata condenada a pagar $9.500 de dano moral, parcelado em 10 vezes. Ela tentou recorrer. Não conseguiu. O Gustavo? Ele sumiu da vida dela 2 semanas depois da notificação. Quando viu que a coisa tinha ficado séria, que tinha processo, que tinha exposição, ele caiu fora. Bloqueou ela de tudo. Renata me mandou mensagem 1 mês depois, pedindo desculpa, dizendo que tinha errado, que queria conversar. Eu nem respondi. Hoje, 8 meses depois do divórcio, eu tô reconstruindo. Não vou mentir, teve noite que eu acordei e senti falta. Não dela, mas da ideia de ter alguém, de não estar sozinho. Mas eu aprendi uma coisa importante. Não ser visto é pior do que estar sozinho. E eu passei meses sendo invisível na minha própria casa. Semana passada, conheci alguém. Fernanda. Ela trabalha numa lanchonete que eu sempre paro quando tô na rota de Curitiba. A gente conversou, trocou número. Ela é simples, trabalhadeira, honesta. Me trata com respeito. Me vê. Não sei se vai dar em algo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que posso confiar de novo. No fim, não foram os prints que me salvaram. Foi a coragem de parar de aceitar migalhas. Foi entender que respeito não é opcional. É obrigatório. Se essa história te mostrou que você merece ser tratado com dignidade, até pela pessoa que prometeu te amar, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que muita gente tem medo de ouvir. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima. História